Saia daqui antes que eu chame a segurança sua inútil. As palavras do gerente ecoaram por todo o salão do restaurante Coroa Dourada, soando como um disparo em meio ao silêncio absoluto. Os talheres pararam no ar. As conversas morreram instantaneamente, e dezenas de olhos se voltaram para o centro do ambiente luxuoso, onde uma jovem garçonete de 23 anos permanecia de pé. Ela mantinha as costas retas e o queixo erguido, enquanto uma poça de café quente se espalhava lentamente pelo mármore creme, que cobria o chão do restaurante mais exclusivo de Pinheiros. Vitória Costa não chorava, e era exatamente isso que mais irritava Ricardo Santos. O gerente do Coroa Dourada passara 12 anos construindo uma reputação de homem inflexível, meticuloso e incapaz de tolerar o menor erro dentro de seu estabelecimento. Ele media 1,80 m, usava sempre o mesmo terno azul marinho, que mandava passar 2 vezes por semana, e havia aperfeiçoado a arte de humilhar funcionários com uma frieza que seus superiores interpretavam como autoridade, mas que seus subordinados reconheciam como pura crueldade. Ricardo Santos nunca levantava a voz na frente dos clientes, pois era profissional demais para isso, exceto no dia de hoje. Hoje, Vitória Costa havia cometido o pecado imperdoável de demonstrar compaixão e ajudar um idoso. Tudo havia começado 40 minutos antes, quando o senhor Elias Carvalho, de 81 anos, com mãos artríticas e o andar lento de quem carrega o peso de uma vida inteira sobre os ombros, chegou ao restaurante acompanhado de sua filha. Vitória os atendeu desde o primeiro momento, com a mesma atenção que dedicava a qualquer outro cliente, sem se importar com as roupas simples que ambos vestiam. Ela percebeu a forma como a filha de Elias olhava para o cardápio com os olhos ligeiramente arregalados diante dos preços exorbitantes. Vitória reconhecia bem aquele tipo de olhar. Era a expressão de quem economiza durante meses a fio, para se dar um luxo que os outros consideram parte do cotidiano banal. Havia algo no senhor Elias que a fazia lembrar de seu próprio avô, especialmente a maneira como pedia as coisas, com uma cortesia quase antiquada, como se cada palavra pronunciada fosse um presente valioso. A forma como ele acomodava o guardanapo de tecido sobre os joelhos, com mãos que tremiam levemente, mas que ainda conservavam uma dignidade impressionante, tocou o coração da jovem garçonete. Vitória havia trazido seu café com leite e um pão doce impecável. Foi quando o idoso tentou alcançar o açucareiro na outra ponta da mesa que seu cotovelo esbarrou na xícara, e tudo aconteceu em menos de 2 segundos. A xícara tombou. O café escuro derramou-se sobre a toalha de linho, manchou a calça do senhor Elias, e parte do líquido fervente atingiu a borda da cadeira estofada. O idoso soltou um pequeno gemido de dor e surpresa, mas Vitória já estava ao seu lado, antes mesmo que qualquer outra pessoa pudesse reagir. Com um guardanapo limpo em mãos, ela se agachou para verificar se o senhor Elias estava machucado, perguntando com preocupação genuína se o calor havia queimado sua pele. "Estou bem, minha filha, estou bem", murmurou o idoso extremamente agradecido, com aquela ternura desamparada dos mais velhos quando alguém os trata com o respeito que merecem. Vitória trocou a toalha manchada, trouxe outro café, sem cobrar absolutamente nada a mais, e pediu desculpas com um sorriso que não tinha nenhum traço de falsidade. A filha do senhor Elias segurou a mão da garçonete e agradeceu com uma emoção profunda. E então, como uma sombra indesejada, apareceu Ricardo Santos. Ele havia observado a cena da entrada da cozinha com a mandíbula tensa e os olhos fixos na toalha molhada e na nova bebida cortesia.
Nos 20 minutos que Vitória investiu atendendo aquela mesa específica, ela deveria ter coberto outras 3 seculares. Os cálculos mentais do gerente não incluíam empatia, incluíam apenas tempos, rotações, consumo médio por assento e margem de lucro por turno. A mesa do Sr. Elias Carvalho estava arruinando todas as suas métricas perfeitas. Ricardo esperou que a filha do idoso fosse ao banheiro e que o salão estivesse completamente lotado, com cada mesa ocupada e dezenas de testemunhas para o seu espetáculo. Aproximou-se de Vitória com passos lentos e deliberados, de quem sabe exatamente o estrago que está prestes a causar. Senhorita Costa, disse ele com aquela voz de veludo que usava para disfarçar o veneno contido em suas intenções. Poderia me explicar o que esta mesa faz nestas condições, a esta hora do dia? Vitória o encarou sem piscar, mantendo a postura profissional intacta. O senhor derramou o café acidentalmente, senhor Santos. Troquei a toalha e trouxe uma nova bebida sem custo adicional, exatamente como indica o protocolo de atenção ao cliente para casos de acidentes. Ricardo a interrompeu, elevando a voz apenas um tom acima do normal, mas o suficiente para cortar o ar. O protocolo não indica que você abandone 3 mesas de alta rotação para brincar de enfermeira com um cliente que claramente não tem o perfil adequado para o nosso estabelecimento. O salão não parou de repente. Foi silenciando mesa por mesa, como quando uma pedra cai no centro de um lago, e as ondas chegam uma a uma até a margem. Primeiro o casal da mesa 4 calou-se, seguido pelos executivos da mesa 7, e finalmente pelo grupo de senhoras ricas da mesa 12. Este senhor é um cliente do nosso restaurante, respondeu Vitória, com uma calma que parecia lhe custar uma energia imensa. Ele merece a mesma atenção e respeito que qualquer outro. Ricardo estreitou os olhos e sua voz perdeu qualquer resquício de veludo. Este senhor é um problema. E você, senhorita Costa, tem sido um problema há semanas. Passa tempo demais em mesas de baixo consumo, oferece cortesias não autorizadas e toma iniciativas que ninguém jamais pediu. Eu só estava fazendo o meu trabalho com dignidade. Defendeu-se Vitória, sentindo o coração bater forte, mas recusando-se a recuar. O seu trabalho, repetiu Ricardo lentamente, saboreando cada sílaba, como quem degusta uma pequena e sádica vingança. Terminou hoje. Você está demitida por justa causa. Pegue suas coisas, entregue o uniforme e desocupe as instalações antes que eu chame a segurança. O silêncio que se seguiu era do tipo que tem peso físico. O senhor Elias abriu a boca para protestar, mas a surpresa não lhe permitiu formar palavras. Na mesa ao lado, uma mulher de meia idade deixou o garfo cair sobre o prato de porcelana, produzindo um ruído estridente. Vitória levou exatamente 3 segundos para processar a informação. Sem dizer uma única palavra, ela virou as costas e caminhou até o pequeno armário que ficava atrás do balcão principal. Pegou sua bolsa de mão, um acessório marrom escuro pequeno e desgastado nas bordas. Guardou o celular às chaves e tirou o avental com movimentos precisos, sem demonstrar pressa e sem dar a Ricardo o prazer de ver que algo por dentro dela estava se partindo em pedaços. Vitória trabalhava ali há 18 meses, acordando às 5 da manhã, cobrindo turnos duplos e enviando metade de seu salário para Engenho Novo, onde sua mãe, Dona Catarina, lutava contra uma diabetes severa que consumia as economias da família. Ela havia suportado 18 meses, sorrindo com os pés ardendo, tudo para ser descartada por ajudar um idoso. Vitória cruzou o salão com a bolsa apertada contra o corpo e o olhar fixo na imponente porta principal. Ela não olhou para o gerente nem para os clientes, que a observavam com um misto de pena e alívio.
Estava a meros 3 passos da saída quando as pesadas folhas de vidro se abriram de fora para dentro. Primeiro entrou um jovem assistente de terno cinza e fone discreto na orelha direita segurando a porta. Logo atrás dele deslizou uma cadeira de rodas preta moderna, elétrica e incrivelmente silenciosa. Sentado nela com a postura inabalável de quem nunca esqueceu como comandar, entrou Augusto Martins. Ele tinha 68 anos, cabelos brancos, óculos de armação fina e os olhos escuros de quem acabara de testemunhar a cena inteira. Augusto Martins estava paralisado da cintura para baixo há exatos 10 anos, 2 meses e 16 dias. Durante esse mesmo período, ele se manteve como um dos homens mais ricos e influentes do país. Nos últimos 45 segundos, ele havia observado da soleira da porta o desenrolar completo da injustiça ocorrida no Coroa Dourada. Seus olhos, acostumados a avaliar empresas e pessoas com frieza cirúrgica, seguiram Vitória Costa desde o instante em que ela começou a caminhar em direção à saída. Ele a viu pegar a bolsa humilde, cruzar o salão de cabeça erguida e parar levemente quando seus olhares se cruzaram. Foi então que Augusto fez algo raro. Inclinou a cabeça para seu assistente e, com uma voz baixa e absoluta, ordenou: "Pare essa moça." Vitória sentiu a mão firme no ombro antes mesmo de escutar a voz bem treinada. "Senhorita, por favor, um momento." Ela parou não por medo, mas porque o tom daquele jovem profissional carregava a calma de quem trabalha perto do poder extremo, indicando que aquilo não era um mero pedido. Ao se virar, viu que o assistente de Augusto devia ter uns 28 anos, vestindo-se de forma impecável. Ele lhe estendeu um cartão de visitas de textura grossa entre 2 dedos. "O senhor Martins gostaria de falar com você", disse ele apontando discretamente para a entrada, onde a cadeira de rodas elétrica aguardava com a quietude de um navio ancorado em águas profundas. Vitória leu o cartão negro com letras brancas. Grupo Martins Holdings. Augusto Martins, diretor-geral. Vitória sabia que pessoas com dinheiro real raramente precisavam decorar seus nomes com arabescos. Ela olhou para Augusto, que a encarava sem a condescendência típica dos clientes ricos, mas com uma curiosidade genuína, como se analisasse um dado fascinante que não se encaixava na equação previsível do mundo. Sem nada a perder naquele dia desastroso, Vitória caminhou até ele. Augusto não lhe estendeu a mão, pois mantinha as suas repousando sobre os braços da cadeira, economizando energia para o que realmente importava. Cumprimentou-a com um aceno de cabeça digno. "Eu vi o que aconteceu", disse ele com uma voz grave que não precisava de volume para preencher o ambiente. "O restaurante inteiro viu", respondeu Vitória, suavizando o tom em seguida. "Desculpe, tem sido um dia difícil." Os lábios do homem idoso se curvaram ligeiramente, apreciando a honestidade nua e crua. "Há quanto tempo trabalhava aqui?" indagou ele. 18 meses, respondeu ela. "E antes daqui?" A pergunta soou natural vinda dele. "Trabalhei 2 anos em um hotel em Santo Amaro, e antes disso, 6 meses numa cafeteria em Santana, enquanto terminava minha graduação." Os olhos de Augusto brilharam com um interesse renovado. "Que graduação!" Vitória ergueu um pouco o queixo. "Administração de Empresas pela Universidade Federal, turma de 2019. Fui bolsista integral e me formei com média 9,4. Augusto assentiu lentamente, enquanto seu assistente Enzo permanecia imóvel, como uma estátua a 1 metro de distância. Por que uma administradora brilhante estava servindo mesas? Augusto perguntou sem qualquer tom de julgamento. Vitória pensou em mentir, mas a exaustão a fez escolher a verdade.
Minha mãe Catarina está muito doente. As complicações da diabetes exigem tratamentos caros, que a rede pública não cobre totalmente. O salário de recém-formada numa empresa tradicional não pagava as contas médicas, mas as gorjetas aqui no restaurante compensavam a diferença. Somos só nós três, eu, minha mãe e minha irmã mais nova, que ainda cursa o ensino médio. Augusto guardou silêncio. Lá fora, na movimentada Avenida Paulista, o trânsito fluía com indiferença enquanto, dentro do restaurante, Ricardo Santos os observava com profunda irritação e crescente confusão. Tenho uma proposta de emprego para você, disse Augusto de forma direta. Vitória prendeu a respiração. Preciso de uma coordenadora de eventos pessoais, alguém que gerencie minha agenda complexa, supervisione minha casa e lide com fornecedores. Não é um trabalho glamouroso, tem horários difíceis e minha família nem sempre é receptiva com estranhos. Mas o salário base é o triplo do que você ganhava aqui, com todos os benefícios e um seguro de saúde familiar padrão ouro que cobrirá integralmente o tratamento de sua mãe. O mundo de Vitória pareceu parar de girar. Por que eu? Perguntou ela, buscando a armadilha. Augusto a avaliou profundamente. Porque vi como você se comportou quando achou que ninguém importante estava olhando. Isso me diz mais sobre caráter do que qualquer currículo. Ele lhe deu até o meio-dia do dia seguinte para decidir, instruindo Enzo a deixar um número com 10 dígitos para contato. Antes que Vitória fosse embora, Augusto mencionou que o Sr. Elias, o homem do café derramado, fora seu primeiro funcionário há décadas, e que ele estava lá justamente para almoçar com o velho amigo, mas havia chegado atrasado. Vitória compreendeu então que nada era coincidência. Na manhã seguinte, às 9h15 da manhã, um carro preto a deixou diante dos portões de uma mansão colossal no bairro de Laranjeiras. A casa de 4 andares era cercada por jardins imensos e árvores antigas, com uma imensa buganvília roxa escalando o muro norte com uma vivacidade selvagem e bela. Enzo a aguardava nos degraus de mármore. Enquanto a guiava pelos corredores amplos, alertou que a família Martins era terrivelmente complexa. No meio do caminho, uma senhora de uniforme impecável passou por eles com um espanador. Era Beatriz, a governanta mais antiga da casa. Ela sorriu para Vitória, mas, ao passar perto, murmurou num tom que apenas a jovem ouviu. Cuidado por onde pisa, menina. As paredes desta casa têm ouvidos afiados. Vitória engoliu em seco, agradecendo mentalmente o aviso. Logo no saguão, ela se deparou com Rafael, o filho de 39 anos de Augusto. Ele descia as escadas vestido com roupas esportivas, caras, exalando a arrogância de quem espera herdar o mundo sem ter que suar por ele. Rafael a olhou de cima a baixo, avaliando-a como se fosse uma mobília barata recém-comprada. Quando Enzo a apresentou como a nova contratada de seu pai, o rosto de Rafael se fechou em uma máscara de desgosto. Meu pai tem o péssimo hábito de tomar decisões sem me consultar, rosnou ele cruzando os braços. Vitória manteve a calma e respondeu com firmeza profissional, o que apenas aumentou a antipatia do herdeiro. Minutos depois, conheceu Carolina Ribeiro, a esposa de Rafael, de 36 anos. Sentada com seu notebook e uma xícara de chá, Carolina destilou um veneno polido, chamando-a de a garotinha do restaurante, e questionando a falta de processo seletivo, deixando claro que Vitória estava entrando num verdadeiro campo de batalha familiar disfarçado de lar doce lar. Durante a primeira semana, Vitória não cometeu um único erro, o que dentro da mansão Martins em Laranjeiras já era um feito extraordinário, o suficiente para chamar a atenção de todos. Ela organizou 3 reuniões sociais imensas,
reestruturou o sistema de fornecedores que estava obsoleto há mais de 2 anos e conseguiu negociar uma redução fantástica de 17% no contrato anual de floricultura, sem perder um pingo de qualidade. Além disso, entregou um relatório de 4 páginas sobre os compromissos de Augusto para os próximos 90 dias, um documento que ninguém havia solicitado, mas que o velho patriarca leu atentamente 2 vezes, em silêncio absoluto. A eficiência silenciosa de Vitória começou a gerar ecos desconfortáveis nos corredores da casa. Na segunda semana, Rafael começou a vigiá-la de perto. Ele não o fazia de forma escancarada, mas Vitória, que passara anos sendo invisível para clientes ricos, sabia perfeitamente quando estava sendo observada. O filho de Augusto aparecia nos corredores com uma frequência que desafiava a coincidência, bisbilhotava os documentos deixados no escritório e fazia perguntas aparentemente casuais sobre a rotina dela, sempre com os olhos frios de quem procura desesperadamente por uma falha. Vitória respondia a tudo com uma clareza inabalável, não demonstrando o mínimo sinal de intimidação, o que apenas alimentava a frustração de Rafael e as conspirações sussurradas por Carolina durante as noites no andar de cima. Foi na terceira semana que a dinâmica mudou drasticamente. Numa tarde de terça-feira, Augusto a convocou ao seu escritório principal. A luz suave do sol poente invadia o cômodo, iluminando 3 pastas grossas sobre a mesa de mogno. Não eram papéis de festas ou flores, eram relatórios financeiros complexos de todo o grupo Martins Holdings, abrangendo 12 empresas e operações que movimentavam fortunas. Sem dizer muito, Augusto empurrou as pastas na direção dela e pediu que analisasse. Vitória não hesitou. Seus olhos varreram os números às margens de lucro e os fluxos de caixa com a agilidade de quem entende a alma oculta da matemática corporativa. Após uma análise minuciosa, ela apontou para uma das folhas de balanço. A subsidiária de logística localizada em Quixadá está sendo descapitalizada rapidamente, afirmou Vitória com um tom profissional inquestionável. Se essa tendência continuar, precisarão de uma injeção de capital gigantesca antes de junho do ano que vem. Além disso, este contrato de distribuição na região de Manaus possui margens de lucro que simplesmente não justificam o volume de trabalho envolvido. Estão perdendo entre 8 e 11 pontos percentuais de rentabilidade em cada transação. Alguém negociou isso muito mal, ou negociou pensando em interesses que não são os desta empresa. O silêncio que se instalou foi profundo. Augusto a encarou percebendo que havia encontrado um talento raro, lapidado pelas dificuldades da vida e por um intelecto afiado. Foi então que a porta se abriu suavemente e Marina entrou. Ela era a consultora jurídica de confiança de Augusto, uma mulher na casa dos 50 anos, com um olhar afiado e postura impecável. Augusto pediu a Marina que avaliasse as observações que Vitória acabara de fazer sobre os contratos de Quixadá. Marina revisou os papéis rapidamente, ergueu as sobrancelhas em sinal de surpresa genuína e deu um aceno de aprovação para a jovem. Ela está absolutamente certa, Augusto. Essa inconsistência passou despercebida por 3 auditores na semana passada, confirmou a advogada, consolidando a credibilidade de Vitória. Augusto assentiu, revelando então um pouco de sua própria história, contando como o negócio começara pequeno, quando ele era apenas um jovem torneiro mecânico na cidade de Itaboraí. Vitória também se abriu revelando que havia aprendido muito sobre balanços, ajudando seu avô, que tivera uma pequena fábrica com 20 trabalhadores, mas que fora à falência após ser traído por um sócio desleal. A honestidade crua daquele momento selou um pacto invisível de confiança entre o patrão bilionário e a ex-garçonete. A partir de amanhã,
decretou Augusto, ignorando qualquer protocolo familiar estabelecido. Quero você sentada nas reuniões de conselho do grupo corporativo. Não como assistente para servir café, mas como analista com poder de voz. Vitória sabia o peso daquela decisão e alertou que a família odiaria a novidade. Augusto, no entanto, sorriu com uma secura cortante, afirmando que não havia chegado aos 68 anos para buscar o consenso de herdeiros preguiçosos. Do lado de fora, escondida nas sombras do amplo corredor, Carolina Ribeiro pressionava o ouvido contra a grossa porta de madeira maciça. Ela não conseguira escutar cada palavra com perfeição, mas captou o suficiente para entender que a garotinha do restaurante estava sendo preparada para assumir um papel de extremo poder nas empresas, ameaçando diretamente a herança de Rafael e o futuro luxuoso que Carolina planejava controlar. Seus olhos se estreitaram com uma raiva silenciosa, e ela caminhou apressadamente de volta para a ala leste da mansão, onde o marido estava relaxando após o treino no ginásio particular da casa. Naquela noite, sob a luz indireta dos abajures de cristal de seu quarto espaçoso, Carolina serviu 2 taças de vinho tinto importado. Ela entregou uma a Rafael, sentou-se na beirada da cama de seda e sussurrou com uma calma letal. Temos um problema gravíssimo com a novata. Seu pai a está colocando nas reuniões de diretoria. Se não fizermos algo para destruir a credibilidade dela, agora essa garota vai roubar a empresa debaixo do seu nariz. Rafael apertou a taça com tanta força que os nós de seus dedos ficaram brancos. O que você sugere? Ele rosnou cego pela ganância. E ali no escuro, os dois começaram a arquitetar a queda de Vitória Costa, marcando o início de uma contagem regressiva de 11 dias para a execução de uma armadilha perfeita. A armadilha elaborada por Rafael e Carolina demorou exatamente 11 dias para ser ativada com precisão cirúrgica. Durante esse período, Vitória mergulhou profundamente nas complexidades corporativas do Grupo Martins, participando de conselhos e dissecando balanços. Sua presença constante ao lado de Augusto, aliada à sua competência incontestável, tornou o ambiente da mansão insuportável para o jovem herdeiro. Na segunda-feira da semana seguinte, o plano foi colocado em prática. Sem nenhum alarde, 3 pastas físicas fundamentais desapareceram misteriosamente do arquivo trancado do escritório particular de Augusto. Elas continham os contratos originais da problemática subsidiária de Quixadá, um acordo pendente há 4 meses e atas sigilosas ainda não digitalizadas. Eram justamente os papéis que Vitória estava revisando. O sumiço foi descoberto pela própria Vitória na manhã de terça-feira, quando Augusto solicitou um resumo executivo daqueles documentos para uma reunião urgente de acionistas. Ela procurou exaustivamente por mais de 40 minutos, revirando gavetas e sistemas em nuvem, até ter certeza de que os papéis não haviam sido perdidos, mas sim roubados de maneira proposital. O espaço no arquivo estava milimetricamente vazio, parecendo um dente arrancado de uma engrenagem. Mantendo a habitual frieza, Vitória caminhou até a sala de Augusto e reportou a situação sem pânico na voz. O velho empresário escutou em silêncio absoluto e chamou Enzo. Foi então que Rafael apareceu na porta com uma pontualidade excessivamente conveniente para alguém que não havia sido convocado para a conversa. Rafael vestia uma máscara de falsa preocupação, mas o brilho vitorioso em seus olhos entregava seu alívio ao perceber que a armadilha havia funcionado. Ele confrontou Vitória agressivamente, apontando o dedo na direção dela. Sejamos práticos, meu pai, disparou Rafael, elevando o tom de voz para que os empregados no corredor pudessem ouvir. A única pessoa nova nesta casa, a única sem histórico confiável e que teve acesso direto,
e exclusivo a esses contratos cruciais, é a senhorita Costa. É óbvio que houve espionagem corporativa. Vitória não recuou 1 milímetro. Ela olhou diretamente nos olhos do herdeiro acusador e declarou com uma firmeza cortante: eu não roubei documento algum. E se alguém nesta casa insinua isso, exijo que apresente provas concretas agora mesmo. Foi nesse exato momento de tensão máxima que o corpo de Augusto cedeu. O estresse brutal da discussão cortou sua respiração de forma abrupta. Não houve gritos dramáticos, nem desmaios cinematográficos. O velho patriarca simplesmente empalideceu, como cera levou a mão trêmula ao lado esquerdo do peito, e sua cabeça pendeu frouxamente em direção ao peito, lutando para puxar o ar. O escritório mergulhou em um caos instantâneo, mas, enquanto Rafael recuava, paralisado pelo terror e pela total incapacidade de lidar com a fragilidade mortal do pai, Vitória saltou em direção à cadeira de rodas, com a agilidade de um felino, assumindo o controle absoluto da situação de vida ou morte. Senhor Martins, consegue me ouvir? Ela perguntou com voz clara e autoritária, checando o pulso rápido e irregular dele. Com um leve aceno de cabeça, o idoso confirmou a dor aguda. Vitória girou nos calcanhares e disparou ordens para Enzo, que já estava abrindo a gaveta de emergência médica que conhecia tão bem. Enzo, pegue a medicação sublingual. Ligue para o médico agora e avise que os sintomas indicam um infarto incipiente. Em seguida, ela fuzilou Rafael com o olhar, notando o herdeiro tremendo no canto da sala. Saia daqui, Rafael. Você só está atrapalhando. Vá limpar a passagem para a equipe médica imediatamente, comandou ela, expulsando o dono da casa com a autoridade de quem realmente se importava com a vida do paciente. Os 20 minutos seguintes pareceram esticar-se por uma eternidade angustiante. Vitória e Enzo trabalharam em perfeita sincronia, administrando os remédios, afrouxando a gravata de Augusto e mantendo-o consciente através de conversas calmas e focadas. Quando a equipe médica de emergência finalmente chegou, exatos 17 minutos após o colapso, o quadro estava sob controle. O médico cardiologista elogiou a ação rápida e declarou que o patriarca precisaria de 48 horas de repouso absoluto no quarto com monitoramento constante. O perigo iminente havia passado, mas a tensão na mansão de Laranjeiras apenas começava a ferver para valer. Enquanto Vitória saía do escritório limpando o suor frio da testa, após a partida dos médicos, esbarrou com Carolina no corredor mal iluminado. A nora de Augusto estava encostada na parede esculpida com os braços cruzados e um sorriso envenenado brincando nos lábios. Que heroísmo mais conveniente, não acha? Destilou Carolina em um sussurro peçonhento. A garotinha do restaurante salva a vida do chefe bem no momento em que é acusada de um crime corporativo. Um roteiro de novela muito bem ensaiado. Vitória parou ignorando a exaustão física e a encarou com uma fúria gélida que fez o sorriso de Carolina vacilar por uma fração de segundo. Os documentos originais vão aparecer, Carolina, afirmou Vitória, com uma voz tão perigosa e baixa que soou como um trovão distante. E quando eles reaparecerem, eu prometo que saberei exatamente onde estiveram escondidos durante todo esse tempo. Sem esperar por uma resposta cheia de falsidades, Vitória deu as costas à nora e marchou a passos largos pelo longo corredor em direção ao seu próprio escritório. Trancou a porta pesada atrás de si, sentou-se na cadeira de couro, puxou seu caderno de anotações e escreveu uma única ordem com letra firme ditada pelo seu próprio instinto de sobrevivência e faro analítico. Busque as câmeras ocultas. E tu tens por entuais.
Eram exatamente 7 da noite, quando Vitória bateu na porta do quarto de Enzo. O jovem assistente, que passara a última década se aperfeiçoando na arte de ser indispensável e completamente invisível, abriu a porta sem demonstrar surpresa. Ele já esperava por aquela visita silenciosa desde o momento em que viu o olhar implacável de Vitória ao deixar o escritório após a crise médica. O quarto de Enzo era imaculadamente organizado, e sobre a pequena escrivaninha de mogno brilhava a tela de um notebook potente. Nele rodava um sistema de monitoramento de segurança confidencial, que, como Vitória logo descobriria, ninguém da família Martins, nem mesmo Rafael, sabia que existia. O Sr. Martins mandou instalar essas microcâmeras há 3 anos, explicou Enzo, sentando-se de frente para o brilho frio da tela. Aconteceu depois de um incidente muito parecido com este, onde contratos lucrativos desapareceram e reapareceram em circunstâncias extremamente convenientes para certas pessoas da família. Ele me deu ordens estritas sobre quando acessar essas imagens. Hoje as circunstâncias se qualificam perfeitamente. Sem perder mais tempo, os dedos ágeis de Enzo voaram pelo teclado, resgatando os arquivos de vídeo criptografados que cobriam o corredor do escritório nos últimos dias. A dupla improvável vasculhou as gravações em silêncio absoluto, movida por uma determinação inquebrantável. A busca levou longos 19 minutos de tensão silenciosa, até que a verdade se revelou na tela com uma nitidez perturbadora. O relógio digital da gravação marcava exatamente 1h47 da madrugada de terça-feira. No vídeo monocromático, a figura de Carolina Ribeiro emergiu furtivamente das sombras do corredor superior. Ela vestia um robe de seda e carregava uma chave mestra brilhante. A câmera registrou claramente a nora de Augusto, destrancando a porta de carvalho do escritório, entrando e emergindo meros 4 minutos depois. Desta vez, porém, ela apertava contra o peito uma sacola de tecido bege, abarrotada com pastas grossas, olhando nervosamente para os lados antes de retornar aos seus aposentos luxuosos. Vitória observou a traição desenrolar-se na tela, seu corpo tenso como a corda de um arco prestes a disparar. Onde essas pastas estão escondidas agora? Ela perguntou a voz, soando afiada como vidro quebrado. Enzo suspirou, o rosto iluminado pela luz branca do monitor. Provavelmente na suíte deles. Mas se tentarem destruí-los esta noite, não importa. Eu já fiz um backup digital redundante do vídeo e enviei para os servidores externos ultra seguros do Sr. Martins. A prova irrefutável da sabotagem já está completamente fora do alcance deles. Vitória assentiu devagar, admirando a lealdade silenciosa do rapaz. Você passou 10 anos se preparando para um momento como este? Não é, observou ela. Enzo apenas assentiu levemente, transparecendo um profundo alívio por finalmente ter uma aliada à sua altura. Na manhã seguinte, às 11 da manhã, o médico autorizou que Augusto recebesse visitas breves no quarto suntuoso. O velho leão estava deitado sob cobertores de fios nobres, pálido, mas com a mente mais afiada do que nunca. Enzo reproduziu o vídeo incriminador de Carolina no tablet, enquanto Vitória aguardava sentada em uma poltrona próxima à ampla janela. Augusto assistiu às imagens da própria nora, roubando seu patrimônio em silêncio mortal. Não piscou, não expressou surpresa e não se alterou. Apenas processou a traição confirmada com a frieza de um general traído em campo de batalha. Enzo ainda informou que, durante o café da manhã, conseguira entrar na suíte de Rafael e confirmara que a sacola bege continuava escondida dentro de uma mala de grife no alto do closet de Carolina. A decisão de Augusto foi rápida e implacável.
Ele convocou uma reunião com a família às 5 da tarde na biblioteca principal da mansão. Vitória tentou argumentar que sua presença apenas inflamaria ainda mais a fúria de Rafael, fornecendo munição para que Carolina distorcesse os fatos, mas o patriarca foi irredutível. Eu sei que a sua presença os deixará furiosos, Vitória, disse Augusto com a voz rouca, porém cheia de autoridade inquestionável. Mas é exatamente por isso que eu exijo que você esteja lá olhando nos olhos deles. Vitória compreendeu na hora. Augusto queria que os conspiradores soubessem de forma humilhante e definitiva que haviam sido desmascarados e derrotados justamente pela jovem que tanto subestimaram. Quando o relógio de pêndulo marcou 5 da tarde, o clima na biblioteca era denso o suficiente para ser cortado com uma faca. Augusto sentou-se à cabeceira da imensa mesa, acomodado em sua cadeira de rodas, com Enzo e Vitória flanqueando-o estrategicamente. Rafael e Carolina entraram logo depois, ostentando expressões de confiança arrogante que duraram pouquíssimo tempo. Sem qualquer preâmbulo cerimonial, Augusto disparou as palavras como balas disparadas contra um alvo vulnerável. Revelou a existência das câmeras de segurança, os detalhes exatos do vídeo gravado durante a madrugada e a localização precisa dos documentos roubados no closet de Carolina. O choque desmoronou as defesas dos vilões instantaneamente. Carolina gaguejou tentando articular uma mentira desesperada para justificar o injustificável, mas foi silenciada por um gesto imperioso de Augusto. O patriarca não demonstrou piedade alguma. Deu a Rafael e Carolina um prazo inegociável de apenas 2 semanas para empacotarem suas coisas luxuosas e abandonarem a mansão definitivamente sob a ameaça de um processo criminal público e devastador. A arrogância da nora quebrou-se em pedaços pontiagudos, e ela olhou para Vitória com puro ódio condensado, culpando-a por sua ruína absoluta. Após a saída indignada e humilhante do casal derrotado, o grande salão mergulhou no mais completo silêncio. Augusto voltou seus olhos cansados, mas vitoriosos para a jovem, e pela primeira vez, desde que se conheceram, proferiu uma palavra rara: obrigado. 6 semanas gloriosas e intensas se passaram desde a explosão na biblioteca e a expulsão definitiva de Rafael e Carolina. O clima na imensa mansão de Laranjeiras havia se transformado. A tensão tóxica dera lugar a uma eficiência revigorante sob a batuta invisível e genial de Vitória. Foi então que Augusto convocou uma reunião extraordinária do Conselho de Administração do Grupo Martins Holdings. Os 12 diretores das subsidiárias mais poderosas chegaram ao majestoso prédio corporativo no bairro de Copacabana, armados com suas planilhas rebuscadas e desculpas pré-fabricadas para justificar fluxos de caixa estagnados. Vitória chegou de mãos vazias, portando apenas a genialidade de um plano magistral impresso num memorando revolucionário. Durante as madrugadas silenciosas, Vitória havia redigido um documento impressionante de 42 páginas, destrinchando as fortalezas, extirpando as zonas de risco e projetando a expansão do Império de Augusto para novos mercados globais. Augusto iniciou a reunião discorrendo sobre a estagnação corporativa por intermináveis 20 minutos de puro suspense executivo. Então, sem qualquer aviso, soltou a bomba, anunciou Vitória Costa, a jovem ex-garçonete, como a nova diretora de operações corporativas do conglomerado, com poder de veto sobre todas as 12 subsidiárias. O silêncio chocado dominou a enorme sala de conferências. Gustavo Inácio, o diretor financeiro de 52 anos com 15 anos de casa, pigarreou com desdém, questionando arrogantemente o currículo e a experiência da jovem.
Foi nesse momento crítico que Felipe, o experiente gerente de operações da falha subsidiária de Quixadá, tomou a palavra. Felipe possuía uma reputação de homem honesto e brutalmente técnico. Ele bateu as mãos sobre o imenso relatório desenhado por Vitória e declarou com convicção: "Eu li a proposta da senhorita Costa na noite passada. É o primeiro plano factível e genial para nos tirar do buraco vermelho que vejo em mais de 4 meses de análises inúteis feitas por vocês. Ela não só entende de números, ela entende de sobrevivência operacional." A defesa firme de Felipe mudou o rumo da maré corporativa. Durante os 90 minutos seguintes, Vitória dominou completamente o ambiente, rebatendo dúvidas, desconstruindo o ceticismo de Gustavo e provando que seu cérebro valia cada centavo da confiança depositada por Augusto. No fim das 2 horas de massacre intelectual, até mesmo Gustavo Inácio lhe deu as boas-vindas oficiais. No dia seguinte, Vitória exerceu seu novo e vasto poder de uma maneira que faria seu passado sorrir. Ela convocou Ricardo Santos, o arrogante gerente do Coroa Dourada, para uma reunião às 10 da manhã, na sede em Copacabana. O assunto, a renovação do lucrativo contrato de fornecimento de R$800 mil anuais, que o restaurante mantinha com as empresas de Augusto. Ricardo apareceu com seu terno imaculado, sedento por garantir a fortuna, e foi obrigado a amargar míseros 12 minutos de espera calculada. Quando finalmente foi admitido na sala com vista para o mar, o sangue drenou completamente de seu rosto ao reconhecer a diretora sentada na cadeira principal. A reunião durou cruéis 40 minutos. Vitória não ergueu a voz, não citou o café derramado, não fez piadas sobre o senhor Elias e não relembrou a humilhação desnecessária daquele dia fatídico. Tratou Ricardo com uma polidez gélida e estritamente empresarial, mostrando com uma classe inatingível que a brutalidade dele nunca havia definido quem ela era de verdade. Ao final, com uma voz desprovida de qualquer emoção, Vitória o informou de que o megacontrato não seria renovado em hipótese alguma, alegando que o conglomerado agora priorizava parcerias com empresas cujos valores éticos de compaixão e respeito ao ser humano não fossem apenas palavras jogadas ao vento. Ricardo saiu da sala, arrastando sua própria derrota silenciosa, completamente destruído por dentro. 6 meses abençoados se passaram. Sob o comando de Vitória, os lucros operacionais do Grupo Martins dispararam impressionantes 34,2%, ressuscitando a unidade de Quixadá e assegurando o futuro pelos próximos 5 anos. Naquela tarde dourada, Augusto a chamou ao seu antigo escritório. Enquanto o sol iluminava a buganvília majestosa lá fora, o velho leão dos negócios deu sua primeira risada verdadeira em meses. Ele revelou que percebeu a grandeza do espírito de Vitória no exato momento em que ela caminhou, de cabeça erguida para fora do restaurante humilhante, escolhendo manter a dignidade intacta, apesar de carregar o mundo pesado em suas costas. Ela sorriu de volta, o coração leve, por saber que sua mãe estava recebendo o melhor tratamento possível no hospital luxuoso, e sua irmã preparava-se para a Universidade dos Sonhos. O brilho cálido da tarde parecia sussurrar a mais valiosa de todas as verdades, aquela que Vitória e Augusto vivenciavam em suas próprias histórias. A verdadeira grandeza de um ser humano nunca é forjada nos momentos em que estamos cercados por aplausos, luzes e multidões que nos idolatram. Ela é esculpida no anonimato silencioso de nossas ações, nas vezes em que escolhemos estender a mão para quem tropeçou no chão da vida, não porque esperamos uma recompensa pomposa, mas simplesmente porque a compaixão é a única resposta digna da nossa própria alma. Muitas vezes, o mundo cego por métricas frias e aparências vazias
exigirá que nos curvemos diante da crueldade, em troca de moedas que não compram o respeito por nós mesmos. Contudo, é exatamente quando ninguém importante parece estar vigiando que devemos polir a nossa integridade com o máximo de zelo. No fim das contas, a honestidade não é uma mercadoria barata, e a empatia custa caro aos corações mesquinhos, mas são exatamente essas virtudes inegociáveis que atraem os milagres mais justos. Pois a vida é sábia, ela guarda os melhores destinos não para os que gritam mais alto, mas para os que, mesmo com a alma partida e o futuro incerto, têm a coragem imensa de continuar caminhando com a espinha reta e o caráter limpo,